Boa noite, pessoal. Sejamos todos bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios no Café, nosso encontro semanal para nós sairmos do óbvio, é a proposta nossa aqui do Devaneios. E hoje vamos entrar em um novo assunto, um assunto que logo mais eu vou dizer qual que é o tema, mas que talvez não seja tão possível assim de fazer todo em uma live. Ele é bem... tem bastante coisa a falar sobre ele. Inclusive depois eu vou fazer um convite para todos, para nós conversarmos melhor a respeito. E inicialmente boa noite para o pessoal que estiver entrando agora, que está nos assistindo aqui ao vivo. Boa noite para a Nini Pompermaia, que está desejando boa tarde. E hoje, então, boa noite para o Vitor também, que está chegando agora. Boa noite para o pessoal que está vindo. Então, hoje nós vamos começar um assunto novo aqui no nosso Devaneios, né? O nosso 16º encontro, se não me falha a memória. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a psicologia do lugar. Então, vamos falar sobre casa, né? Sobre... uma das possibilidades de falar sobre lugar é falar sobre a casa. E, inclusive, hoje eu vou trazer algumas concepções para a gente ir aqui imaginando. Talvez hoje eu vou mais ler do que falar, para a gente ir ali tecendo alguns pensamentos, algumas coisas. Trouxe também um livro. Antes de apresentar os outros livros que eu trouxe aqui para a gente conversar, eu queria fazer uma recomendação sobre este livro aqui, que eu já terminei de lê-lo. Ele é bem rapidinho de ler, mas ao mesmo tempo ele exige que se tenha um momento para conseguir escutá-lo, que é este livro aqui da Ana Martins Marques com Eduardo Jorge. Boa noite para a Gleide, que está dizendo aqui também. Este livro aqui o pessoal que está assistindo no YouTube. E este livro chama Como se Fosse a Casa, uma Correspondência. Não sei se eu vou conseguir ler algumas poesias deste livro, mas ele é uma troca poética entre os dois autores, Ana Martins e o Eduardo Jorge, aonde ela alugou o apartamento do seu amigo, o Eduardo Jorge, e ali eles foram trocando percepções, trocando como é estar nesse lugar, como é estar num lugar que inclusive é um lugar alugado, que esta casa ali era uma casa passageira. Isso tem muito a dizer em relação, inclusive, à psicologia que nós vamos trazer hoje. Mas, para conseguirmos adentrar ao tema, usando os termos agora da nossa perspectiva, da nossa live, temos que falar sobre essas forças que nos centralizam, que nos levam para dentro. E antes de mais nada, acho que ainda está para confirmar algumas questões de datas, questões ali de como vai ser o público e tudo mais, mas, se não me engano, no final desse mês, no final de fevereiro, eu vou estar fazendo uma pequena palestra numa universidade de Atibaia, se não me engano é um simpósio, a convite do professor muito querido lá, o Márcio, que ele me convidou para falar sobre um tema, sobre os deuses da contemporaneidade, e eu escolhi ali falar sobre uma relação entre Cronos e Hestia, Hestia é a deusa, que foi imaginada como a deusa da lareira, do lar, que inclusive nós vamos falar um pouco hoje a respeito também. Eu trouxe algumas anotações para a gente aqui alimentando a nossa imaginação a respeito. Boa noite para a Flá Regina, que está chegando agora também. Então, eu vou iniciar com algumas leituras, que se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, fiquem livres aí para usar o espaço, se quiser usar a caixinha com interrogação. Na última live, inclusive, no nosso encontro, que foi com a Nina, tinha muita coisa, muita temática a ser trabalhada e naquele momento eu não consegui olhar as caixinhas. Hoje eu vou tentar dar uma prioridade maior quando tiver algum comentário, alguma caixinha para ser lida. Então, inclusive eu comentei ali do encontro da faculdade, então eu faço o convite ainda
Inclusive estou perguntando aqui a Roberta, a palestra vai ser online, não será uma palestra presencial. Quando eu tiver mais detalhes, Roberta, eu vou passando no canal, vou passar algumas informações. Eu não sei se é só para o pessoal da faculdade, para pessoas de fora. Eu já tenho quase certeza, ainda preciso confirmar, que são para pessoas de fora também, quem quiser ali participar. Haverá uma mesa redonda com discussões. A Unifat, eu acho que é essa mesmo. Eu só estou para confirmar também, mas eu acho que é essa a faculdade sim, Roberta. Obrigado por lembrar. E aí eu vou tentar trabalhar mais as questões ali de Hestia e Cronos, que tem a ver com o que a gente vai falar um pouco hoje, que é a relação entre tempo e espaço, né? O Cronos é a relação com o tempo e foi o Márcio Benites, ele mesmo, Roberta. Ela já sabe até quem foi. É ele mesmo, foi o Márcio. Então vai ser ali, aí tá para sair também, né, a programação, a agenda das palestras, aí eu vou saber qual que é o dia. Mas aí só faço o convite inicial agora, né, por causa inclusive do tema que nós vamos falar hoje. Então eu quero iniciar o nosso tema aqui do espaço, né, o tema ali do lar, o tema ali da centralidade, de pontos fixos em nós, fazendo algumas leituras grifadas que eu tenho aqui do meu livro, o livro que eu vou iniciar e que eu vou fazer uma conversa, inclusive, um intercâmbio com outro livro que é do mesmo autor. Então, o primeiro livro que eu vou apresentar é o Mitologias Arquetípicas, do Gustavo Barcelos. Para quem estiver no YouTube, está aqui, ó. Este livro aqui, ele vai dizendo sobre o pareamento, ele vai dizendo sobre relações entre potências, né, que elas nunca aparecem sozinhas. Aqui o próprio livro, a gente já comentou sobre isso nas lives sobre a psicologia mítica, né, de que há ali tandens, pareamentos, de que uma força não aparece sem outra. Então, não vou me alongar muito nessa temática, porque aqui a gente já imagino que a gente já possa ter ali recursos para conseguir ter uma imaginação que pense em relações. E pensar em relações envolve também conversar através e com metáforas. Quando nós estamos dando valor para a metáfora, nós estamos dando valor para que o que está sendo dito, mostrado naquele momento, não é literal. E em nenhum momento aquilo é apenas literal. Tem a sua parte ali concreta, mas não fica só no concreto, leva para um outro lugar. A metáfora é quem faz com que essa percepção seja mais digerida, utilizando também uma outra palavra que hoje vai aparecer aqui, esse digerir, porque no digerir é onde nós assimilamos. Digerir tem a ver com assimilação, tem a ver com absorção, tem a ver com estar ali em mim de alguma maneira. Bom, então, aqui no livro que eu apresentei a vocês do Mitologias Arquetípicas, o Barcelos, ele faz um pareamento, dentre todos os pareamentos possíveis entre essas figuras, mas o pareamento de que essas duas figuras elas têm uma relação que não é uma relação no campo do erótico, né? Mas é uma relação no campo de um dar base para o outro, um sem o outro não existe, que é Hestia e Hermes. Não vou me atentar muito a Hermes, mas ele vai aparecer de alguma maneira, com uma outra linguagem ali. É preciso que ele apareça também, porque a casa... Não existe casa sem rua e não existe rua sem casa também. A gente tem que imaginar isso como uma metáfora. Então a Hestia, ela é o que os gregos imaginaram como a lareira. Ela é uma deusa, ela é imaginada inclusive como uma força que tem a ver com o feminino e que esse feminino é imaginado inclusive como algo que me centraliza, que leva para dentro. E a sua etimologia é a lareira. Ela significa lareira.
E o que essa lareira faz, né? O que ela está fazendo através dela mesma? É o que nós vamos começar aqui a explorar esse imaginário. Aqui na página 109 do livro aqui, Mitologias Arquetípicas, um dos grifos meus, para a gente começar a caminhar, diz o seguinte, no último parágrafo: Éstia é tudo aquilo que está fixo, que se coloca como um centro, um ponto imutável e permanente. E a esse ponto seguro, pacífico e acolhedor, chamamos de lar. Então, Éstia é esse ponto imutável, perene, porém nós temos que ler isso como uma metáfora. Até porque quando nós formos chegar a ler a poesia, a coisa vai se complicar um pouco mais, né? Então, ali é a imaginação de um ponto de acolhimento. Isso é o que faz um lar, é isso que a lareira faz. Acolhe, traz para dentro. E aqui, isso nos coloca em uma questão de tempo e espaço, né? A partir do momento em que Cronos é imaginado, é uma das imaginações do tempo, nós também temos o tempo através de Zeus, mas aí ele é um outro tempo. Cronos é esse tempo onde as coisas acontecem dentro de um lugar que nós imaginamos como o ser. E o ser está intimamente relacionado de alguma forma com o estar. Só que na nossa concepção, na nossa cultura, inclusive na nossa própria psicologia, nós valorizamos muito a questão do ser e não do estar. E a gente vai explorar um pouco mais esse imaginário, que o livro nos traz isso também. Inclusive o próximo grifo fala sobre isso, porque é no penúltimo parágrafo da página 110. Não vou me adentrar a alguns outros aqui, porque esse daqui é importante, que está falando sobre isso. Se as questões do tempo nos entregam as respostas à pergunta como ser, as questões do espaço nos entregam as respostas à pergunta como estar. Não basta ser. Aqui já começa uma imaginação de que, se eu percebo aonde eu estou, isso já me remete a como estou também. Se estou, aqui vai ter o próprio exemplo aqui no livro, que eu vou lê-lo, mas aqui eu vou imaginar um outro. Se eu sonho que estou em um shopping, e esse shopping é um shopping ali onde eu estou muito ansioso para fazer compras em vários tipos de loja, ao mesmo tempo em que eu estou vendo como estou. Estar em um shopping é como estar ansioso. Essa é uma psicologia que nos entrega. Estou dentro disso. Uma coisa está dentro da outra. Estamos falando de processo, não seria um processo, estamos falando de forças que se interrelacionam, aparecem juntas, uma dentro da outra. Uma dando condição para a outra existir. Próximo grifo meu está na página 111 do livro. Para quem quiser depois acompanhar, quem quiser estudar melhor, eu vou falando algumas referências que estou utilizando. Na psicologia, isso bem lá no início da página 111. Na psicologia estamos acostumados a dar muita ênfase às questões do ser. Quem sou eu? Esta é a pergunta, a má pergunta, que traz uma pessoa para a psicoterapia. Ela é má porque, rigorosamente, não há resposta para ela. Ela é feita como se houvesse uma única resposta. Também podemos imaginar aqui como se houvesse um único centro, como se houvesse um único lar. Isso é importante para a psicologia que nós estamos tentando explorar agora, que é a psicologia do centro, de que imaginar que somos apenas um centro, é imaginarmos que na verdade estamos presos, né? Se eu acho uma única resposta,
para uma pergunta que não tem resposta, eu fico preso. Não é que eu me defino. Na verdade, eu acabo ali por apenas poder me imaginar de uma única maneira. E aí, o que está sendo entregue? Vamos perceber mais onde estamos do que como somos. Porque talvez a gente consiga perceber mais em que lugar nós estamos e o que isso automaticamente não, mas o que isso intimamente traz sobre mim, em relação a como eu vejo, como eu me comporto, como eu penso e por aí vai. O último parágrafo da página 111 diz: mas ser é sempre num lugar, e o lugar influencia o estar. É o que estamos falando aqui agora. Quais são as relações que posso estabelecer com o lugar, com aquilo que chamamos de espaço? Espaço também não é uma palavra muito boa, pois é uma palavra muito abstrata, que na verdade não localiza nada. E este é o ponto. As questões do estar são as questões da localização. Não é possível ser no plano humano sem localizar-se. Estamos sempre procurando nos localizar. Perceber onde estamos numa relação, na vida, no momento de onde falamos. As pessoas falam isso na terapia. Não sei onde estou, estou perdido. Quando uma pessoa fala, eu estou perdido, eu não estou sabendo me posicionar, são todas questões do espaço, que caminham paralelamente às questões do tempo, às questões do ser. É um anseio da alma. Muitas coisas dependem de saber me localizar. As pessoas sabem disso, porque elas se perguntam, onde eu estou? Olha que interessante isso, olha que importante isso. Aqui há uma mudança em relação a buscar um problema quando nós estamos abstraindo demais. A partir do momento em que eu abstraio demais, eu passo a me localizar de menos. Eu passo a viver num plano muito idealizado, muito ideal. Até mesmo cabe a palavra muito mental, no sentido de que aquilo ali não possui uma forma específica. Quando falamos de lugar, estamos também falando sobre algo que oferece a sua própria forma para nós. E isso é um transtorno. Isso é um transtorno. E eu vou ler um poema agora que cabe aqui. Agora cabe o poema. E é o poema da Ana Martins Marques, dessa troca que ela faz com o Eduardo Jorge, diz o seguinte, deixa eu achá-lo. Aqui. Do livro aqui que eu tenho, inclusive é um livro que eu vou recomendar demais. Aqui a Flá Regina, onde estava com a cabeça quando disse isso? Exato. Né? Talvez a cabeça não estivesse mais lá. Eu estava em outro lugar. Fora da casinha. Bem fora da casinha. E aí a gente vai para casa agora. Vamos fazer esse intercâmbio casa e fora de casa. Aqui nesse livro, que é um livro que, inclusive, eu vi várias pessoas postando, né, um livro da Ana Martins Marques que é fantástico, que é A Vida Submarina. É maravilhoso esse livro. Eu ainda não o li completamente. Mas este aqui, para mim, ele é muito íntimo. Ele é um livro que ele conversa muito intimamente. Eu recomendo muito este livro aqui. Vou apresentar a capa mais de perto para poder ler. As letras são bem pequenas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim também. Aqui no pessoal do YouTube. Pronto. E aqui tem um pequeno fragmento de um poema disperso dela, na página 20.
que ela diz o seguinte: e depois disso, ensaios de morar, onde melhor nos convém, experimentos de ajuste, do corpo à arquitetura, ligeiro desconforto e desamparo infinito. Né? Olha só que coisa. Aqui, a poetisa, né, está falando através de uma casa que não é a sua. E, ao mesmo tempo, é a casa onde ela mora, naquele momento que ela está escrevendo. Eu não sei, não tenho certeza, mas pelo que eu tentei ver deste livro aqui, ele foi escrito em 2017, antes mesmo da época da pandemia. Isso com certeza é. Ah, foi 2017 mesmo, agora tenho certeza. E aí é que está. Olhando para esse fragmento poético, nós podemos imaginar o seguinte, que a casa não existe. Isso que chamamos de casa, ela não existe. Que o ponto fixo é aquilo que nos transforma no que ele é. Quando a poetisa coloca experimentos de ajustes do corpo à arquitetura, ela está dizendo que aonde eu estou tem uma influência direta sobre como eu estou. Onde eu estou conversa intimamente sobre como eu estou e como eu sou. Junto. Então, se eu... vamos colocar como uma forma metafórica. Se eu estou em uma casa onde o espelho que eu me olho todos os dias só me mostra o meu busto, a algum momento eu vou achar que olhar apenas para o meu busto é olhar inteiro para mim. Porque a experiência que eu tenho com o espelho mais fixa é de que o espelho é aquilo que me mostra apenas essa parte. Isso vai também me trazer pontos fixos fora dessa casa. Um olhar que vai buscar esse tipo de imagem para se refletir. Quando for buscar algo diferente, e se tiver algo diferente também. Então, aqui nós estamos vendo que a psicologia que está sendo entregue é aonde eu estou me transforma aonde aquele espaço é. As coisas como elas estão dispostas naquele espaço vai me transformar naquele espaço também. Eu farei parte desse espaço. Não tem como não ser. Aquele espaço me fará ser assim também. Aqui a Nini está dizendo o seguinte, deixa eu ter uma lida aqui. Quantas vezes a gente não se sente em casa na própria casa, em casa na casa do outro, literal e metaforicamente. E quantas vezes a casa do outro não parece muito mais a nossa própria casa? Também. Ou de que eu só me sinto em casa em determinado espaço, em determinado tempo. Parece que depois daquele tempo eu não me sinto mais em casa. Eu estou num lugar que eu me sinto em casa, mas depois de um tempo parece que a casa some. Parece que ela incomoda. Temos poesia para isso também nesse livro. Só não sei se vai dar tempo de chegar nela hoje, porque, inclusive, tem muita coisa aqui rica para a gente aqui explorar, mas eu quero fazer uma introdução um pouco melhor a respeito dessa psicologia que nós estamos tentando ver aqui. Então, assim que for possível trazer a poesia hoje, eu vou trazendo. A intenção é a gente ter 2 lives sobre o tema, sobre casa e lar, né? Mas muitas coisas vão aparecendo juntas. Então, vamos aqui voltar para algumas comunicações, né? Que olha só, agora a gente vai complicar um pouquinho mais. Porque se nós estamos dizendo aqui que o centro é um ponto fixo, é um ponto perene, é um ponto de acolhimento,
nós também vamos trazer... boa noite, Valéria. Boa noite, a Valéria está chegando aqui. Nós também vamos trazer alguma coisa que incomoda. O estrangeiro, o estranho, o que vem, o infamiliar também, nós podemos colocar assim. E olha só, aqui é uma parte do livro do Barcelos, onde ele pega um trecho do... Deixa eu ver se é ele mesmo, do Jean-Pierre Vernant. E o Jean-Pierre Vernant, ele é um mitólogo, inclusive recomendo muito o livro dele, vários livros dele, na verdade. Um deles que estou lendo agora é o Mito e Religião Grega. É um livro pequenininho, de capa roxa, para quem quiser também se adentrar mais ao tema. Oi, boa noite, Nina. A Nina está chegando agora também. E aqui tem um recorte do livro do Vernant, que eu vou ler para nos complicar um pouquinho mais. Dois termos designam o centro no pensamento religioso dos gregos. Um é o ómpalos, que significa o umbigo. O outro é Héstia, a lareira. Por que Héstia é um centro? A casa forma um espaço doméstico bem delimitado, fechado em si mesmo. Uma extensão diferente das outras casas. Ela pertence como propriedade de um grupo familiar. Ela lhe confere uma qualidade religiosa particular. Assim, é preciso, quando um estrangeiro penetra na casa, conduzi-lo de início à lareira. Eu vou só me ler mais um pouquinho para não dispersar muito. Ele toca a lareira, acha-se desse modo integrado ao espaço da casa da qual é hóspede. Olha que interessante essa parte aqui. Trazer o estrangeiro à lareira. Nós estamos colocando aqui já uma imaginação de entrada, né? E a gente está colocando ali, inclusive, uma imaginação, que depois eu vou usar agora um outro livro, de trazer o estranho, porque a imaginação do estrangeiro, do infamiliar, é aquilo que me é estranho, é aquilo que me incomoda, né? E a casa é feita de cômodos, né? Incômodos, aqui nós estamos colocando, né? Como se esse estrangeiro não tivesse um ponto específico, ele não está num ponto específico, né? Ele é incômodo, ele não está no incômodo específico, ele está em vários cômodos. E trazê-lo, o estrangeiro à lareira, o estrangeiro a gente pode imaginar como uma metáfora, aquilo que me é estranho, que é estranho em mim, as nossas ansiedades, as nossas angústias. Se nós trouxermos, olha a psicologia que está aí dentro, se nós trouxermos, se nós engolirmos, se nós digerirmos as nossas angústias, as nossas preocupações, elas em algum ponto deixarão de ser incômodas, porque elas não me são mais alheias, não me são mais estrangeiras, elas fazem parte de mim agora. Acolher o estrangeiro é integrá-lo. Integrar é colocar para dentro. Esse sufixo in é sempre um sufixo de para dentro, um movimento de internalização. Isso é importante, porque no momento em que eu internalizo algo, internalizar algo isto faz parte de mim, é diferente de quando eu falo, isso precisa acabar. Eu não quero mais sentir isso, que é um movimento de jogar para fora, é um movimento de desacolher, é um movimento de desmoronar. Eu desmorono, eu tiro de moradia, desmoronar.
eu tiro de moradia. Então aquilo passa a ser hostil. Os gregos entenderam isso de uma forma mítica, de que se eu não for hospitaleiro ao que me é estrangeiro, quem se ferra sou eu, não é o estrangeiro. Ele pode dar, mas quem se ferra sou eu. Isso volta contra mim, né? Então isso também tem na poesia aqui que nós vamos ler, não sei se hoje vai ter espaço, né? É bem isso, né? Importar, né? Importar é trazer de fora para dentro, trazer do estrangeiro para cá. E trazer esta imagem do estranho para a lareira é acolhê-la. Não é fazer com que ela diga o que eu quero. Inclusive isso está nas regras de Xenia, se não me engano, de Apolodoro. Eu não posso chegar ao estrangeiro e já ali na minha sede, o que você quer de mim? Fala logo o que você quer aí, antes de vir aqui me visitar. Eu preciso servi-lo. Eu preciso ser bom anfitrião. Se eu não for anfitrião o suficiente, se eu não for bom anfitrião o suficiente, ele não fala a verdade. O que é falar a verdade? Aquilo que eu preciso saber sobre mim. Não o que eu quero saber sobre mim, não o que eu defino saber sobre mim, mas aquilo que de alguma certa maneira incomoda saber sobre mim, porque eu não sei. Se ele me visita é porque ele está trazendo algo sobre mim que eu não sei. E é como é difícil aguentar o que nós não sabemos, né? Nós já logo queremos traduzi-lo, transformar numa linguagem comum, né? Queremos logo transformar na nossa própria língua esse incômodo. Né? E aqui o que a mítica está nos entregando como uma metáfora é conduzir a lareira. Conduzir a lareira não é fala do meu jeito, deixa eu esquentar você, deixa eu acolher você, porque quando você começar a se sentir de casa, talvez aí você comece a me falar sobre você. Aí eu começo a imaginar o que é essa pessoa que vem me visitar, o que é esse personagem que me vem me visitar. E aí isso é importante. Inclusive algo que eu já falei aqui, que está no livro, né, de que essa ideia de que nós temos vários centros, ou seja, o estrangeiro que me visita me diz sobre um centro em mim que eu não tinha conhecimento. Revela sobre mim, ou mostra, eu acho que é a palavra mostrar, a palavra apresentar, mostra sobre mim um centro em mim que até então não era visível, não era palpável, não era visitado, não era integrado. Podia estar ali ao redor, mas não integrado. Integrado não estava. Então, uma imaginação importante, e um outro grifo que tenho aqui a ler na página 114, é este aqui. Estia, é a lareira, é Estia, quem faz a comunicação entre os mundos, quem permite a comunicação entre os mundos. Porque uma coisa é estar em movimento, e a outra é estar na coisa. Então eu só comunico na coisa quando eu estou integrado a ela, e ela a mim. Nós achamos ali uma forma de se comunicar, uma forma de se integrar. Comunicar é transformar uma linguagem comum, comunicar, né? Dar ali algo em comum entre o que estamos falando, entre o que é estranho, né? Aqui, deixa eu ver se eu já vou para o próximo ponto. Não, o próximo ponto vai na próxima página aqui, que eu vou ler. Sim, eu só vou ler alguns poucos trechos aqui para a gente também aqui imaginar que o que nós estamos imaginando aqui como um centro é o seguinte. Estia, isso é o primeiro parágrafo da página 116 do livro Mitologias Arquetípicas. Estia não quer um lugar de destaque, porque ela é a representação da intimidade, da domesticidade, do que é interno e interior. Estia não se casa, não se apaixona. Do contrário, não seria a representação de um centro.
Um centro é algo imóvel, permanente e puro. Esta é uma deusa virgem. Se não tiver estas qualidades, não é um centro. Centro é um ponto fixo. Ginette Paris fala sobre Héstia. Héstia é o centro da terra, o âmago do lar e nosso próprio centro pessoal. Ela não deixa o seu lugar, é preciso ir até ela. Um centro não deixa o seu lugar, não se move, é você que vai até ele. Olha que interessante. O centro, então, é tudo aquilo que nos move para ele, intimamente, para ele, para o íntimo dele, para dentro dele. Como nós temos diversos centros, eu não consigo ser íntimo se eu fico em um centro só. Eu não estou no lar quando eu estou num centro só. Porque aquele lar deixa de ser lar. Vamos ter que lembrar que a comunicação é algo fundamental. E o que nos coloca em comunicação também é Hermes, que é aquilo que nos coloca na rua, que o lar dele é na rua. Eu não quero aprofundar muito em Hermes, mas isso é importante de ressaltar. Porque sem essa comunicação eu não encontro centros. Centros são formas, são como se fossem formações de arquipélago. Que estas formações de arquipélago, elas não estão separadas, mas elas estão se comunicando profundamente através daquilo que nós imaginamos como mar, que é o que nós também imaginamos como inconsciente. O mar tem esse caráter simbólico de trazer o que nos é inconsciente, de trazer ali o que está sempre lá embaixo, a vida que está sempre ali embaixo. Né? Para nós, né? Não dos seres que estão lá embaixo, para eles não existe isso. Para eles existe outra concepção, eles falam de um outro espaço. Eles falam para nós, seres do ar, seres da terra, ali, que pisa na terra, mas respira ar. Então esse é um ponto, depois a gente vai chegar num outro ponto importante. Deixa eu só ler aqui a Nini dizendo que a intimidade é um lugar sagrado e virgem, né? No sentido ali de intocável. A gente chega próximo, mas não toca exatamente nele. Olha que interessante essa imagem também. Que a gente não toca nele, a gente não verdadeiramente toca nele, a gente sente a sua presença. Ir até ele é fazer com que ele nos transforme nele de alguma maneira. Mas a sua essência continua sempre preservada. Sempre preservada. Isso é uma metáfora, inclusive, para várias coisas, né? Não vou me aprofundar muito nisso agora. Expor a intimidade é como dormir na rua. Sim. Isso tem a ver com um poema, inclusive, Nini. Eu vou trazer esse poema, acho que talvez na próxima live. Ou trago agora. Deixa eu trazer agora, porque isso aqui é importante, inclusive. Deixa eu achá-lo. Aqui, já até achei, olha. O livro me encontrou. Na página 33 do livrinho aqui, Como Se Fosse a Casa, Ana Martins Marques nos diz o seguinte: talvez fosse preciso aprender sobre morar com aqueles que frequentam a madrugada ou o mar e conhecem essas horas imprecisas, nem noite nem manhã, expostos às tormentas ou à luz titubeante de bares que não fecham, entoando ou não canções de arrebatação ou de naufrágio, diante do azul ilimitado ou de um cemitério verde de garrafas, entre coisas ruidosas ou quietas, vendo a linha do dia pouco a pouco comendo, vermelho, a linha da noite, na rua como diante do mar. Então sim, eu não vou nem comentar esse poema aqui, vou deixar ele aí para provocar, porque tem a ver com isso, né? Tem um outro comentário aqui que é do Márcio. Olha o Márcio que nos acompanhando.
que o Márcio Benites dizendo o seguinte: centros silenciosos. Boa noite, Márcio, inclusive, que bom, que honra tê-lo aqui conosco. Centros silenciosos de acolhimento a um espaço sagrado, o fogo. Sim, é esse fogo que nos acolhe de alguma maneira. Aqui a própria poesia que eu acabei de ler está nos dizendo que essas pessoas que frequentam a madrugada e tudo mais, está achando centros que não é tão seguros assim. São lugares que não são, por sua natureza, eles não estão nos colocando num espaço onde ele me é comum, ele me é definido. Acho que a palavra correta aqui é um espaço definido. Aqui ela coloca a imagem do nem de dia nem de noite, ou seja, está entre. Eu consigo ter, aqui a gente pode imaginar o seguinte, que eu consigo imaginar melhor uma casa quando eu não estou me sentindo em casa. Isso, inclusive, é o que esse livro vai abordar muito bem. Depois a gente vai chegar lá. Deixa eu só ver se tem mais um comentário. Não, mas tem aqui embaixo me perguntando. A Valéria perguntando: ir até Héstia é ir até o centro de nós? A gente tem que imaginar a Héstia, Valéria, como uma metáfora também, né? Que ela, inclusive, né, tem no dicionário mítico-etimológico do Junito Brandão, que a Héstia, ela é difícil de ter uma representação, tá? Ela é uma deusa que a representação, a imagem que aparece ali dela é da lareira, que é inclusive por onde os gregos começavam a construir seus lares. Eles começavam pela lareira, não era pela porta ou pelas paredes, não, eles construíam primeiro a lareira. A lareira dizia como deveria ser aquela casa, que forma aquela casa tomaria, era através da lareira. Então, a lareira é o que vai encontrando centros em nós. Este fogo é aquilo que vai encontrando fogo em nós. Isso também tem poesia para isso, mas não nesse momento, porque tem bastante coisa para a gente comentar ainda. Mas sim, é esse fogo que nos... Esse é um tipo de fogo, inclusive tem o próximo grifo é sobre isso, tá? O próximo grifo é sobre isso, porque aqui, na página 117 do Mitologias Arquetípicas, vai dizer o seguinte, isso lá no início da página: o fogo é um elemento que pode se espalhar. Olha que interessante isso, né? Que ele pode tomar tudo. O alquimista sabia muito bem disso. Sabia que tinha que concentrar a energia do fogo, tinha que domar, né? Domar tem a ver com domos, com doméstico, né? Eu preciso transformar o fogo em doméstico, senão ele espalhado, ele destrói, ele não constrói alguma coisa. O fogo espalhado é um fogo para destruir. Então eu preciso concentrar a energia do fogo para poder haver alguma transformação. Ele, o alquimista, trabalha com fogões, com o atanor, com o forno. A ideia de forno e fogão é justamente conter o fogo, para que o fogo possa gerar, sublinho o gerar, alguma coisa, para que ele possa exercer sua capacidade de transformação. O desejo é transformador também. O desejo, se for contido, se ele estiver delimitado, e delimitado se ele está dentro, se ele está dentro de alguma coisa, sem o espaço sem ir para fora, digamos assim, se ele continua dentro, que aí nós podemos inclusive olhar de uma outra forma para a frase que é a frase da psicologia arquetípica do Rafael Lopes Pedraza, do Hillman, que é ficar com a imagem,
Ficar com a imagem é então domar o desejo. O desejo de que a imagem seja outra coisa. O desejo de que isso deve estar me dizendo para resolver as coisas dessa maneira. E eu tenho que resolver dessa forma, eu tenho que eliminar isto. Então, se eu contenho esse primeiro desejo, que ele vai inclusive contaminando a própria imagem, se eu mantenho ela falando sobre si mesma, se eu delimito, acontece transformação. A metamorfose está em delimitar desejos. A mudança, e aí a gente pode até colocar a mudança genuína, a mudança que não pertence ao meu querer, mas ao que quer em mim, é domar o meu desejo. É domar os meus instintos. É domar aquilo que em mim quer logo já dar uma solução e uma resolução para todo e qualquer tipo de problema e deseja não sentir aquilo que incomoda. Deseja retirar o estrangeiro. Se domamos nosso desejo, pode ser transformador. Se não for delimitado, ele se espalha. E quando ele se espalha, destrói. O fogo precisa de continente para ser transformador. Ele precisa de um lugar, de um foco. Então, isso aqui é importante para chegarmos, inclusive, em uma parte que eu grifei, que eu sublinhei, para adentrarmos a esta imagem, que é o fogão é justamente para conter o fogo, para que o fogo possa gerar alguma coisa. Vamos ficar com essa palavra gerar. Só ver se tem mais algum grifo aqui. Acho que não é preciso. Deixa eu ver o tempo que nós temos. Acho que a gente já pode entrar. A gente já pode entrar no próximo livro, então. Então vamos ficar com essa questão do gerar, né? Antes de chegar no próximo livro, deixa eu só ver aqui o que os comentários aqui que tem. A Nini está dizendo: conter o fogo em casa, o fogo íntimo, quando sai dos limites do lar, pode destruir tudo. Destrói a casa, né? A gente está falando com uma forma também de que o fogo não delimitado destrói um lar. Porém, a possibilidade de destruir um lar é uma possibilidade de perceber que esse lar que se destrói, ele também está sendo transformado, tá? Isso também é uma forma. A gente também não pode, a gente tem que lembrar que nós não estamos condenando as coisas. Quem geralmente condena as coisas é quem está vendo só um lado. Então a gente está vendo que esse fogo que toma a casa toda, ele está ali para transformar alguma coisa na casa também. Talvez esse fogo precise tomar a casa toda para que eu entenda isso. E tem poesia para isso. Tem poesia para isso antes de chegar na próxima. Deixa eu achar aqui, poesia. Deixa eu achar. Algumas lareiras construídas de pedra, pelos gregos, por exemplo, quando desmorona a casa, a lareira permanece. Sim. Inclusive, a possibilidade dela permanecer é a possibilidade da própria casa se renovar. A gente tem que pensar isso como uma metáfora também, né? Porque a gente não está falando de a gente está falando de um lugar fixo que ele precisa muitas vezes queimar tudo que está ao redor dele, a sua própria forma, para ele se reformar. Se reformar é se reolhar também, ser revisitado, ser reconstruído, né? Ser reinventado também. É interessante, né? É importante isso que a gente está falando. Aqui, quantas metáforas incríveis. A gente está se alimentando aqui, né? O teu fogo está ligado aqui, né? O fogão está ligado, né, Nenine? Então deixa eu achar aqui a poesia que fala sobre isso. Deixa eu ver onde que ela está. Será que está mais para trás? Não, eu sei que eu já grifei. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está mais para frente. Eu sei que eu grifei ela.
Achei. Aqui. A poesia para isso. Numa entrevista, aqui página 29 do livro Como Se Fosse a Casa. Numa entrevista, Anne Carson diz que se a prosa é uma casa, a poesia é um homem em chamas, correndo rapidamente através dela. Numa entrevista, quando lhe perguntaram o que salvaria se sua casa pegasse fogo, Jean Cocteau respondeu que salvaria o fogo. No protocolo de incêndio do condomínio do edifício JK está escrito: não fique parado na janela sem nenhuma defesa. O fogo procura espaço para queimar. Irá buscá-lo se você não estiver protegido. E também, mantenha-se vestido e molhe suas roupas. E também, feche todas as portas atrás de você. E ainda, rasteje para a saída, pois o ar é mais puro junto ao chão. E ainda, uma vez que tenha conseguido escapar, não retorne. Olha só que fantástico isso aqui. E, né, voltando um pouco agora para a questão do fogo que gera, né? Aqui a gente está falando de uma outra transformação. Essa transformação que destrói, né? Destruir ali no sentido de tirar todas aquelas formas que aquilo ali é consumido, né? Falamos de um fogo que espalha, que consome. Porém, destruir, né, desintegrar, separar, também tem uma psicologia que nos entrega que é algo interessante, que nós temos ali que olhar com uma outra metáfora, que é a seguinte. Deixa eu só achar aqui onde que está. Aqui. O próximo livro que eu vou utilizar aqui para a gente alimentar a nossa imaginação é Zeus, Fabulações do Mundo e Paternidade Arquetípica, de Gustavo Barcelos. E o Barcelos tem uma parte aqui do livro importante, eu vou tentar ler aqui todos os grifos que eu fiz, para não exceder o nosso tempo. E os grifos que eu tenho aqui estão na página 159 e até a 161. Deixa eu ver se tem mais. Até 161. Eu vou ler estes grifos. E aqui nós estamos aqui numa psicologia do gerar. Vamos aqui olhar para o que vai para dentro. E de que forma que vai para dentro. Certo? Aqui, Barcelos utiliza a imagem de Zeus como uma imagem ali de que ele percebe que é um problema que a mulher dele, Metis, né, uma das esposas que ele tem, a Metis, ela iria gerar uma outra força, e que essa outra força destronaria Zeus. Se não me engano, isso acontece em Prometeu. Não, em Prometeu, sim, em todo os Prometeus, tem o Prometeu liberto, tem o Prometeu acorrentado. E aí Zeus pensa o seguinte, tá, e agora o que eu faço? Se eu deixo essa mulher aí, essa deusa aí, solta, livre, leve e solta, eu vou ser destronado, acaba meu reinado. O que eu faço? Ele engole ela, ele engole Metis. Então vamos olhar essa metáfora desse tipo de engolimento agora, que vai nos entregar a psicologia do gerar, do digerir, né? Que a gente está vendo aqui. Engolir os problemas é uma metáfora para pensarmos sua resolução. Olha que interessante isso. No engolimento, neste tipo de engolimento mais especificamente, você absorve a coisa que está engolindo, que vira você. Olha ali, um centro se comunicando com outro centro, né? Centros, né? Um se comunicando com o outro, um dando a condição para o outro. Se algo é ameaçador, o estrangeiro, né? Junte-se a ele e ele deixa de sê-lo. A oposição sempre aumenta o tamanho das coisas
Opor-se a algo altera seu tamanho, né? Então, quando eu passo a integrar, quando eu passo a colocar para dentro os meus problemas, eles ao mesmo tempo passam quando eu não estou tentando simplesmente expurgá-los, colocá-los para fora, eles passam a adquirir, né, o seu tamanho próprio, né? Altera o seu tamanho, ou seja, torna do meu tamanho, não maior do que eu, nem menor do que eu, mas o meu tamanho. Integrar é colocar, né, o que me incomoda, a ameaça, no meu próprio tamanho, porque é no meu próprio tamanho que eu posso lidar com ela. Se ela não tiver do meu tamanho, eu não consigo lidar com ela, ela me escapa. Ou ela me escapa, ou ela me esmaga. A gente pode colocar também nessa outra metáfora. Então, juntar-se, quando algo é especialmente problemático ou ameaçador, implica em despotencializá-lo. Ou, usando a metáfora que nós colocamos aqui, doma o fogo que destrói. Nossos problemas são tanto maiores quanto mais distantes estivermos deles, ou mais distantes estivermos do objeto que os provoca. Engolir inicia uma digestão. Gestar e digestar. Digestir. Digestir significa quebrar, realizar a digestão, digerir, ter capacidade para aguentar ou suportar algo. Sistema digestório. Digestão é uma gestação por quebra. Quando você divide algo, você evidentemente o enfraquece. Não há melhor maneira de enfraquecer algo do que dividi-lo. Então, você divide para incorporar. Aquilo que era um problema lá fora, vira uma capacidade aqui dentro. Olha que imagem que está sendo entregue aqui. Então, esta que nos dá essa possibilidade de gestar, de digerir, de colocar para dentro, para que isso que me é estranho passe a fazer parte de mim. E o que acontece com isso? Eu adquiro matches. É isso que o mito nos entrega. O que é matches? Match é a inteligência prática. Matches é aquilo que está enxergando começo e meio e fim ao mesmo tempo. Passa a integrar. E quantas vezes acontece alguma situação na nossa vida que é traumática e a gente simplesmente quer eliminar aquele trauma e não percebemos que ele é uma metis. Se eu engulo aquela situação, se eu digiro, ou se a gente usar uma outra terminologia mais psicanalítica, se eu ressignifico, o problema já não está mais fora de mim. Eu passo a ter capacidade de olhar ele por dentro e para dentro, e conversando comigo, ele não mais é uma ameaça, e quando é uma ameaça eu tenho que expulsá-la. Colocar para dentro é ter uma inteligência de eu já sei no que isso vai dar, eu já vi isso antes. É esse tipo de psicologia. Eu já vi isso antes, então é esse olho esperto, esse olho desperto, que olha quando as coisas já estão parecendo mais obscurecidas, mas é o olho que já está olhando já com uma finalidade, está olhando o meio como um fim e o fim como um meio, tudo se comunicando ali. Então é essa a introdução da casa que eu queria aqui apresentar para nós, esta imagem, essa metáfora. E nós estamos chegando ao fim da nossa live. Eu quero agradecer especialmente aqui ao pessoal do SEI que nos integra aqui, né? Que é um lugar aqui para a gente ir digerindo, para a gente ir devaneando, para a gente ir e sair do óbvio. E sair do óbvio é encontrar outros centros em nós. E aqui a Nini falando, essa foi muito preciosa, guardei no coração. Bom, fico agradecido, Nini.
muito agradecido, porque os nossos encontros é para nós nos aquecermos também, né? Nós acolhemos, nós aquecemos, nós damos espaço àquilo que costuma não ter espaço na nossa vida, né? Então, com estas imagens, agradeço aqui o pessoal que está participando ao vivo, a Valéria que está dizendo aqui, muito interessante esse jeito de olhar para as nossas coisas, muito obrigado. Imagina, Valéria, agradeço a participação de vocês, a todo mundo aqui que constrói essa possibilidade, o Vitor falando boa noite, felicidade de dividir essa noite com vocês, felicidade também é toda minha, Vitor, e que possamos fazer esse movimento de acolhimento aqui. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado ao pessoal aqui do SEI, que tem todo esse carinho, tem todo essa receptividade, esse acolhimento, que agora aqui também é o nosso lar, para conversarmos e devanearmos, né? E nem sempre estamos aqui, né, de corpo físico, mas porque aqui já não é mais um corpo físico também, se passou a ser um lugar maior, né? Se expande, né? E muitíssimo obrigado, pessoal. Mais uma vez agradeço e nos vemos no próximo encontro na semana que vem. Até lá!